Você tem um sonho? Que sonho você guarda no seu coração? Sonhos de criança? Sonhos adormecidos prestes a acordar? Ou sonhos que você acha impossível de se realizarem? Sonhos. Existia um jovem sonhador que sonhava com o sol, com a lua, com as estrelas, com feixes de trigo. E ele era muito amado por seu pai e dele ganhou uma linda túnica. O seu pai tinha sonhos e planos para o jovem sonhador. E Deus, o Senhor Todo-Poderoso, também tinha planos para ele. E lhe presenteou com um dom, o dom de interpretar sonhos. Mas que presente intrigante para um jovem sonhador, não? Mas tanto amor, tanta atenção dedicados àquele jovem sonhador despertou em seus irmãos os piores sentimentos: raiva, ódio, ciúmes, inveja. E do dia para a noite, os sonhos daquele jovem foram lançados num poço escuro. E ali, sozinho, sem saber por que os seus irmãos, aqueles que deveriam amá-lo, cuidá-lo, fizeram aquilo. Ele não entendia, mas ele sabia que dentro do seu coração os seus sonhos não haviam morrido e que o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Foi então que o vento soprou do deserto. E trouxe uma caravana. O jovem foi vendido para aquela caravana e foi para lugares distantes, muito além do fim do mundo. E no lugar aonde ele foi escravizado, foi injuriado, foi injustiçado, foi preso, foi esquecido. Mas dentro do seu coração, ele sabia que os seus sonhos não haviam morrido e que o Senhor Deus Todo-Poderoso estava com ele. Foi então que a fama do jovem sonhador correu os 4 cantos do mundo e foi parar no palácio do faraó. O faraó tinha um sonho recorrente que ninguém sabia interpretar, nem os mais sábios magos do Egito. Então, o faraó ficou sabendo daquele jovem que interpretava sonhos e ele foi chamado na presença do faraó. O faraó lhe contou o sonho: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas e cheias, 7 espigas feias e queimadas, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Este era o sonho e esta era a interpretação. E do dia para a noite, aquele jovem viu os seus sonhos restaurados. Ele se tornou o braço direito do faraó, o primeiro-ministro do Egito. E os 7 anos de abundância e fartura vieram. Os celeiros do Egito ficaram abarrotados e aquele jovem, que não era mais jovem, ele tinha se tornado um homem sábio, diligente, que administrava o Egito com muita sabedoria. Mas os anos de escassez também vieram. A fome. E muitas caravanas vieram até o Egito buscar alimento. E aquele sábio primeiro-ministro ia distribuindo
para todas as caravanas que vinham dos 4 cantos da terra, de lugares distantes, muito além do fim do mundo, atrás de alimento. E um dia, quando ele estava ali, administrando, ele olhou no horizonte e percebeu uma caravana de Canaã. Não pode ser. Eram os seus irmãos. E naquele momento, ele se viu naquele poço, sozinho, escuro. E uma explosão de sentimentos encheu o seu coração e ele lembrou de tudo que os seus irmãos o fizeram passar. Ele poderia fazer o que quisesse com eles. Ele poderia esmagá-los com suas próprias mãos. Afinal de contas, ele era o primeiro-ministro, o homem, depois do faraó, mais poderoso. E naquele momento, olhando para aqueles homens, os seus irmãos, ele tomou uma decisão. Ele fez uma escolha. Ele se despiu da justiça própria, do desejo de vingança, do orgulho e vestiu a única túnica que ele poderia vestir. Ele se vestiu de amor, de humildade, de perdão e estendeu seus braços para os seus irmãos, acolhendo eles. E quando chegou o momento de estar olho a olho, frente a frente, ele falou: vocês tentaram um mal contra mim, mas Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, transformou esse mal em bem, para que muitas vidas fossem preservadas, a minha, a de vocês e de tantos povos. Ele pôde rever o seu pai, que ensinou para ele sobre o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que não deixa os sonhos morrerem. E você? Que sonho você guarda no seu coração? Sonhos de infância? Sonhos adormecidos prestes a acordar? Ou sonhos que você acha que nunca se realizarão? Sonhos.